A primeira turma do Extremo Tribunal Federal acaba de nos brindar com mais um daqueles momentos históricos em que o sujeito olha para a tela, esfrega os olhos, checa se não caiu num episódio perdido de Hermes e Renato, escrito pelo Kafka com consultoria do Stalin. Por unanimidade, Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão, regime fechado. Felipe Garcia Martins Pereira, então fixo a pena absolutamente idêntica aqui. 4 anos e 10 meses de reclusão, 40 dias multa, 5 anos e 6 meses de reclusão pelo 359L, 6 anos e 6 meses de reclusão pelo 359M, cada um dos danos 2 anos e 6 meses, sempre 40 dias multa, fixando em um salário mínimo cada um deles, sendo 21 anos, sendo 18 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial fechado, 2 anos e 6 meses de detenção e 120 dias multa no valor de um salário mínimo. Ministro Cristiano Zanin. Acompanho o relator. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. 21 anos. Não é multa de condomínio, não é prestação de serviço comunitário, é cadeia pesada, daquelas que traficante olha e fala: rapaz, exageraram. E aí vem o Flávio Dino, presidente do colegiado, com aquela cara de professor que acabou de pegar um aluno colando, dizendo com toda a solenidade: não se cuida de vingança, o julgamento foi técnico. Técnico, é sempre técnico. Toda perseguição política adora se apresentar de jaleco branco, com estetoscópio no pescoço, dizendo que é ciência. Nunca é vingança. É igual vilão de filme. Ninguém nunca admite que é vilão. O cara explode o planeta e diz que foi por amor. Alexandre de Moraes reforça: não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. Pronto, palavra mágica, democracia. Sempre que alguém fala democracia desse jeito, você já sabe que alguém vai perder direitos fundamentais em 5 minutos. É igual quando o Thanos falava em equilíbrio. Nunca era sobre equilíbrio, era sobre dizimar metade do universo. E aí vem o Partido Novo, que resumiu tudo numa nota que parece escrita por alguém que assistiu 1984 num dia e o processo no outro. O julgamento foi tão político que, além de imputar fatos já desmentidos pela defesa, houve longos sermões sobre as ideias perigosas do réu. Ideias perigosas. Não atos, ideias. Bem-vindo oficialmente ao Ministério do Pensamento Correto. Porque, veja bem, o Brasil agora vive uma distopia orwelliana, misturada com processo kafkiano. Juízes condenam ideólogos, não por crimes, por ideias. E claro, nada de Xandão explicar os 129 milhões de reais do Banco Master. Isso aí é detalhe, isso fica para a próxima temporada. O advogado Jeffrey Schickini listou vários absurdos, mas o primeiro já seria o suficiente para fechar o STF e transformar o prédio num museu do constrangimento institucional. Tentaram provar dolo usando um discurso em que Felipe dizia expressamente que não iria contestar as eleições e queria virar oposição. Isso, segundo o tribunal, prova que ele queria dar um golpe. É o famoso crime por negação. É tipo você dizer: não vou roubar esse banco, e o juiz responder: viu? Só pense em banco. O próprio cara dizendo que ia fazer oposição, não golpe, e foi condenado por golpe. É a lógica do Minority Report, só que sem o Tom Cruise e sem o charme da ficção científica. Aqui é tudo tosco mesmo, bem chinelão. Schickini explicou: 21 anos e 2 meses de prisão, multa de 300 mil reais, suspensão de direitos políticos até 2047. Nem votar ele pode. Se fosse integrante de facção, traficante, assassino, talvez pegasse metade disso, sem multa e ainda votando em político pró-bandido direto da cela.
Mas, como é inocente e foi preso ilegalmente, será escondido, arquivado na gaveta da vergonha, porque prender inocente dá trabalho depois. E ele diz algo fundamental: vivemos a mais completa inversão de valores. E ele promete denunciar tudo em tribunais internacionais, porque aqui dentro, meu amigo, a justiça virou figurante. O roteiro já vem prontinho. Está escancarado que Felipe Martins foi condenado por suas ideias. Crime de opinião, que, em tese, não existe no Brasil. Em tese, porque na prática Flávio Dino disse que a caneta dele era tão perigosa quanto fuzis. Olha isso, o cara escreveu textos, não montou milícia, não explodiu nada, mas a caneta é mais perigosa que um AR-15. Alexandre de Moraes disse que estava condenando o Felipe por ele ser ideólogo do bolsonarismo. Carmen Lúcifer comparou o sujeito a Francisco Campos e ainda mandou uma frase digna de coach autoritário. O problema de ter luzes intelectuais é o curto-circuito quando mal direcionadas. Traduzindo, você é inteligente demais para pensar errado. Pensar certo é pensar como a gente. Ou seja, reconheceram em voz alta: ele foi condenado porque colocou a inteligência a serviço da direita e não da esquerda. Tudo explícito, nada subliminar, não precisa nem ler entre linhas. Eles leram em voz alta mesmo. O que valeu não foi ato, foi pensamento. Xander Clayson, Dino, Zanin e Carmen Lúcifer fizeram questão de externar isso. Mais uma vítima para a conta do Alexandre de Moraes. E aí alguém pode dizer: Ah, mas isso já virou rotina. Pois é, a normalização do abuso é o maior triunfo do autoritarismo. Para quem sofre e para a família, o peso é gigantesco. Democracia virou palavra decorativa. Um dia, todo mundo que finge não ver vai admitir, por bem ou por mal. A nova jurisprudência é simples. Se alguém inventar que você fez algo e Xandão não gostar de você, então você fez. Ponto final. Imagine se tudo que já inventaram sobre você na vida fosse considerado verdade judicial. Ex-namorada, vizinho fofoqueiro, colega ressentido, o caos social completo. Todo sistema de justiça sério reconhece que o pior erro é prender um inocente. Todos viram Xandão fazer isso com Felipe por 6 meses, sem acusação formal, baseado numa viagem aos Estados Unidos que nunca existiu. Autoridades americanas disseram oficialmente: não entrou. Mesmo assim, manteve-se a narrativa. Poucos se opuseram, porque ele era do lado errado. Isso sinalizou algo muito claro: pode prender qualquer um. Presunção de inocência no Brasil é só para traficante, assassino e corrupto amigo do sistema. E teve gente comemorando. Gente que odeia Bolsonaro e Olavo mais do que ama qualquer princípio. Gente que acha que injustiça é aceitável desde que atinge quem ela não gosta. É assim que regimes totalitários avançam, com aplausos ressentidos. É aí que entra o Danilo Gentili, ligado ao MBL, que resolveu comemorar. Esse merda criou com outros o seu próprio setor de repressão. Queria ele poder estar nos prendendo por 20 anos agora mesmo. Um covarde. Tenho orgulho de um dia ter irritado tanto ele que fiz ele logar na conta errada e ele ficou disparando fakes da própria conta. Traduzindo, ele brigou comigo no Twitter há 6 anos, então prende ele, Xandão. muito justo. 20 anos de cadeia por briguinha online. Tá vingado, companheiro. O Danilo comparou cancelamento, treta ideológica, fake em rede social com prisão por 20 anos sem provas. É de uma desonestidade intelectual que dá até vergonha. É legitimar a prisão política por ressentimento pessoal. Baixaria pura. E não, ser canalha não é exclusividade ideológica. Os piores de cada lado só esperam um chicote mudar de mão. Por isso a regra é simples. Esqueça quem segura o chicote. Lute contra o chicote. Se tivesse caráter, Danilo diria: injustiça eu não apoio, nem contra quem eu desprezo. Mas ele é tigrão com a direita e tchutchuca com a esquerda, que vive batendo nele. Nunca fala nada do Xandão. Medo? Cálculo? Conveniência? Fica a dúvida. Curioso também como ele não fez piada nenhuma com as filhas do Silvio Santos dando palanque pro Lula e pro Moraes.
Aí ele fingiu cegueira. A coragem some quando mexe com o empregador. Teve uma época em que eu me perguntava como Hitler convenceu uma nação inteira a perseguir inocentes. Hoje, vendo esse tipo de reação, eu entendo perfeitamente. Enquanto isso, a Espanha nega mais um pedido de extradição do Brasil contra Oswaldo Eustáquio. Motivo? Os crimes não existem na lei espanhola, porque não existe crime de opinião em democracia de verdade. O Brasil, claramente, não é mais uma. A condenação de Felipe Martins expõe um judiciário perigosíssimo. A defesa provou, documentou, demonstrou, foi ignorada. Bastou dizer que estaria comprovada a intenção. Sem prova material, sem ato individualizado, nada. A história da suposta fuga para os Estados Unidos foi desmontada. O próprio relator admitiu confusão. Mesmo assim, manteve-se a farsa. Cautelar baseado em presunção é abuso de autoridade. Mas na juristocracia, a lei é só confirmação da vontade de quem julga. No mérito, falaram em conjunto de indícios. A defesa respondeu: não há prova direta, só narrativa, inferência, documento contraditório. O caso vai para instâncias internacionais, porque aqui virou masmorra processual. Felipe Martins foi condenado por pensamento. Isso torna o Brasil oficialmente uma distopia. Presta atenção. Quem comemora isso não é seu amigo, é seu inimigo existencial. Essas pessoas ririam da sua ruína se o alvo fosse você. Corte relações, combata, porque sim, a sua existência depende disso. No fim das contas, 1984 não era um aviso, era um spoiler. No Brasil, crime pensar já dá 21 anos de cadeia. Pensar diferente virou atentado à democracia e comemorar injustiça virou ato de cidadania premium. Felipe Martins foi condenado por ideias. Danilo Gentili comemorou como se fosse final de campeonato. E é assim que regimes autoritários avançam. Não só com juízes que punem o pensamento, mas com palhaços que batem palma para a cela se fechando. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, eu jamais me dignaria a fazer isso. E deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia, como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça
do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas.